Oi, pessoal, semana 15, matemática, tá? Hoje é terça-feira, dia de matemática, e nós vamos começar a usar o nosso livro, tá? Que estamos usando agora, o livro Apps de Matemática, tá? Quem não tem esse livro aí, por favor, entre em contato, peça para a mamãe buscar na escola, tá bom? Nós vamos começar na página 32, tá? Por que a gente não vai começar do começo? Porque tem coisas lá no começo que a gente já estudou na nossa apostila do número 1 que a gente estudava antes, tá bom? Agora nós vamos dar continuidade, que a gente parou lá na apostila, a gente parou na parte de geometria. E aqui nós vamos dar continuidade à geometria, tá bom, pessoal? Então, essa semana, hoje, nós vamos da página 32 até a página 39, tá bom? Nossa, professora, é muita coisa, não é gostoso, vocês vão ver, dá pra gente fazer bem tranquilo, tá bom? Vamos então para a página 32, estamos aqui, vou abrir aqui para vocês. Então, temos assim, para iniciar. Raul fez algumas construções usando palitos de madeira, como o palito que ele está segurando. Essas construções lembram figuras geométricas que você já estudou nos anos anteriores. Nessa unidade, vamos retomar e ampliar o estudo de muitas figuras geométricas, além de conhecer outras. Então, vamos lá. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade. Converse com os colegas e respondam as questões a seguir. Então, olha só. Esse menininho aqui, o Raul, esse daqui é o Raul, tá? O Raul, ele pegou palitos e construiu essas figuras aqui, ó, que estão aqui em cima da mesa, tá? Ó, algumas estão em pé, outras estão, algumas, né, estão como aqui, o cubo, né, está como sólido geométrico, outras estão com planificação, apenas a figura plana na mesa, algumas estão só com retas, são semi-retas aqui, não é uma figura completa. Ele construiu essas figuras aí. Agora, vamos ver o que o pessoal está falando aqui, ó. O palito de madeira que está na mão de Raul lembra qual figura geométrica? Olha só. Na mão do Raul, aqui, ó. Olha, tá tão... Aqui, ó. Ele tem um palito aqui na mão dele, ó. Esse palito aqui, ó. Que figura geométrica esse palito aí lembra? Na verdade, não lembra bem uma figura geométrica, mas uma parte dessa figura, que é o segmento de reta, tá? Isso daqui, ó, esse palitinho que tá aqui, ó, não é um palito, é uma linha, tá? Isso aqui, ó, é um segmento de reta, tá? Então, o palito, na verdade, ele lembra um segmento de reta. Vamos ver outra pergunta que o outro coleguinha fez aqui, ó. Alguma das construções lembram uma circunferência? O Raul, ele construiu aqui alguma figura que lembra uma circunferência? Algum corpo redondo? Alguma coisa que é circular? Não, né, gente? Ele não construiu nada desse tipo de circunferência. Uma das construções lembra uma região plana? Que nome tem essa região plana? Olha aqui, ó. Aqui, em cima da mesa, ó, tem uma região plana aqui, ó. Tem uma figura plana. Que figura plana que lembra essa figura aí? O quê? Um triângulo, né? Lembra um triângulo aí, né? 3 lados, né? Lembra um triângulo.
Vamos ver a outra pergunta aqui. Quantas das construções lembram um sólido geométrico? Então, ele construiu aqui, ó, que eu falei para vocês, lembra? Ó, ele construiu um sólido geométrico aí em cima da mesa, tá? Mas não é só esse sólido geométrico que tem aí, não. Tem mais um. É que aqui a gente não tá conseguindo enxergar aqui nessa... Deixa eu ver se eu vou para outra página. Se eu consigo ver aqui. Aqui, ó. Olha só, tá aqui, ó. Ele tem em cima da mesa dois sólidos geométricos. Ele construiu este sólido geométrico, que lembra uma, né? E ele também construiu este outro sólido geométrico aqui, ó. Que é um, né? Então, aqui a pergunta do colega aqui. Quantas das construções lembram um sólido geométrico? Duas construções que ele fez, né? Uma pirâmide de base quadrada e um cubo, tá? Muito bem, vamos lá. Converse com os colegas sobre mais essas questões. Bom, aí a gente já conversou sobre essas questões aí do Raul. Vamos para as atividades aqui. Considere estas figuras geométricas desenhadas que nome pode ser dado a todas as figuras geométricas verdes. Então, olha só. Aqui, vou diminuir um pouquinho. Aqui nós temos várias figuras geométricas desenhadas. Várias. Aqui tem o segmento de reta, que eu falei para vocês. Aqui tem figuras planas. Aqui tem sólidos geométricos, tá? Que nome pode ser dado às figuras geométricas verdes? Como elas são chamadas? As figuras geométricas que estão pintadas de verde, ó. Aqui tem uma, aqui tem outra figura geométrica pintada de verde. Aqui tem outra. Como chama essas figuras aqui? A gente estudou lá na apostila, na aula passada, né? Lembra dos... Não posso falar. Não vou falar, não. Vocês vão pensar. Letra B. Que nome pode ser dado a todas as figuras geométricas vermelhas? Ó, vermelhas. Qual nome pode ser dado aí a essas figuras vermelhas? Lembra que a gente falou sobre na outra apostila, lá na apostila nós falamos sobre figuras planas. Então, nós temos os sólidos geométricos, nós temos as figuras planas, né? Inclusive, quando eu mostrei aqui a mesa do Raul, eu falei, ó, uma figura plana aqui. Então, que nome pode ser dado às figuras geométricas vermelhas? Aí vocês vão escrever o nome aí. Pro, mas não cabe. Ué, dá uma apertadinha, cabe aí do lado, ou então você coloca a resposta no seu caderno. Você vai colocar letra A, aí coloca a resposta. Letra B, coloca a resposta, tá? Não precisa copiar toda a pergunta, só coloca a resposta, mas eu acho que cabe aí. Letra C. E as figuras geométricas que estão de azul? Opa, olha, azul. Ó, só tem o contorno dessa figura, ó. Só tá o contorno dessa figura aqui, ó. O que a gente chama? Acabei de falar o nome. Contornos, tá? E a letra D. E as figuras geométricas em laranja? Figuras geométricas em laranja? Ah, tá. Pra mim era amarelo. Eu acho que isso daqui é amarelo, mas tá falando que é laranja, né? Segmentos de reta. Ó, tem uma aqui, tem outra aqui, tem outra aqui,
tá? E a letra E, algumas dessas figuras geométricas podem ser chamadas de hexágono. Qual? Eu falei isso para vocês quando a gente estava estudando lá na outra apostila. Hexágono é uma figura geométrica que tem quantos lados? Quem lembra? Vou lembrar uma coisa para vocês. Hexágono, tá? Hexágono. É com X, tá bom, gente? Mas se fala com o som de Z. Hexágono. Quantos lados ele tem? Quem lembra? 6 lados. 6 lados. Aqui em cima, opa, aumentei muito. Aqui em cima dessas figuras, qual pode ser chamada de hexágono? Tem uma aí que tem 6 lados. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer um xizinho do lado dessa figura ou vocês vão circular essa figura, que pode ser que é um hexágono, tá? Porque ela tem 6 lados. Procura aí nessas figuras qual é o hexágono, tá? E circula. Tá fácil, hein, gente? Página 33, sólidos geométricos. Adoro estudar essa parte, gente, muito legal. Vamos lá. Você já estudou os principais sólidos geométricos nos anos anteriores. Inclusive, a gente estava estudando na nossa apostila número 1, que já acabou. Mas a gente vai dar continuidade aqui. Observe as imagens de objetos que lembram a forma de alguns desses sólidos geométricos. Ligue cada objeto ao sólido geométrico correspondente e este ao nome dele. Use uma régua. Gente, não faz nada torto, tá? Liga com uma régua bonitinho. Então, aqui, ó, deste lado, nós temos os objetos. Então, nós temos aqui um dado, nós temos um dado em formato de cubo, nós temos um dado em formato de pirâmide, nós temos uma bola, nós temos um chapéu, aquele chapéuzinho de aniversário, nós temos uma lata, nós temos uma caixa e nós temos aqui um outro tipo de caixa, tá? Aqui no meio, nós temos os sólidos geométricos. Então, nós temos vários sólidos geométricos aqui. Eu não vou falar o nome para vocês, porque vocês vão ter que ver qual é o nome deles que está aqui na outra coluna. Então, nós temos aqui o cone, o prisma, o cubo, o cilindro, a esfera, a pirâmide e o paralelepípedo ou bloco retangular, tá? Isso a gente estudou lá na apostila número 1. Então, o que vocês vão fazer? Vou dar um exemplo, tá? Vocês vão pegar aqui o dado. Vocês vão ligar o dado ao sólido geométrico que ele lembra, a forma do sólido que ele corresponde. Então, o dado, tá? Vocês vão ligar aonde? Até o cubo, até aqui, ó. Por isso que eu falei, usa uma régua para fazer a ligação retinha, tá? Então, ó, vocês vão pegar ligar do dado até o cubo, tá? E aqui do cubo, vocês vão ligar aqui no nome dele, ó, cubo. Vai ligar para cá, vai fazer a ligação para cá. Entenderam? Então, ó, o objeto liga ao sólido geométrico que ele representa, depois você vai ligar o sólido geométrico ao nome do sólido que tá aqui, ó, cubo. Tá bom? Tá bem fácil e bem gostoso de fazer essa atividade aí, tá? Página 34. Vamos lá? Poliedros e corpos redondos. Também é legal. Vamos lá. Atividade oral em grupo, converse com os colegas sobre o significado de poliedro e de corpo redondo. Eu já falei para vocês, né? Poliedros são os corpos que têm ângulos, que têm lados, que têm aresta,
vértice, face, tá? Corpos redondos são aqueles que têm a circunferência, que são arredondados, tá? Depois, identifique quais dos sólidos geométricos abaixo são poliedros e quais são corpos redondos. Então, vamos lá. Aqui, eu vou falar aqui embaixo, ó. Cadê aqui? Aqui, ó, tá? Aqui, vocês têm um espaço para colocar quais são os poliedros. Vocês vão colocar as letras, tá? Os poliedros e aqui os corpos redondos. Por exemplo, nós temos aqui na letra A, nós temos o cubo, tá? O cubo é um poliedro, porque ele tem face, ele tem aresta, ele tem vértice e ele é formado por uma figura que tem lados, tá? É um formado por quadrados, ele tem lados, tá bom? Então, ele é um poliedro. Então, você vai colocar aqui no poliedro, aqui embaixo, letra A, é um poliedro, porque é um cubo, tá? A letra B é uma esfera, tá? Não é um círculo isso daí, não. É uma esfera, tá? É uma bolinha, é uma esfera. Não tem uma bolinha aqui. Mas é uma esfera. Deixa eu ver se eu tenho uma bolinha aqui. Uma bolinha, achei. Olha aqui, ó. Olha, ó. É uma esfera, tá? Ó. E ela é um corpo redondo. Então, você vai pôr a letra B, aonde está aqui corpos redondos. Letra B. Você vai pôr aqui, tá? A letra C. A letra C, olha aqui a letra C, ó. Isso aqui é um cone, tá? Ele é um corpo redondo, tá? Professora, mas ele tem vértice. Ele tem um vértice aqui em cima. Sim, ele tem um vértice, só que em volta dele, ele é redondo. Então, ele é um corpo redondo. Aí, você vai lá no corpos redondos e vai colocar aqui, letra C, aqui no corpos redondos, ok? E isso você vai fazer olhando todas as figuras. A letra D, a letra E, a letra F, a letra G e a letra H. O que for poliedro, você vai colocar a letra aqui no poliedro. O que for corpos redondos, você vai colocar a letra aqui nos corpos redondos. Ok? Muito bem. Número 2. Escreva duas diferenças entre um poliedro e um corpo redondo. Isso, se vocês forem procurar lá na apostila número 1, vocês vão achar, porque eu falei para vocês a diferença dos poliedros e do corpo redondo, tá? Mas eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, tá bom? Bom, o poliedro, ele não rola e um corpo redondo pode rolar. Se você pegar uma bolinha, aquela bolinha lá que eu peguei, se você jogar a bolinha, ela vai rolar, não vai? Professora, mas se eu pegar um dado, que é um cubo, que é um poliedro, e jogar, ele também vai rolar. Sim, ele vai sair rolando, mas ele vai parar. Vai ter uma hora que ele vai parar. A bolinha vai bem longe. O corpo redondo vai bem longe. Outra dica, o poliedro, ele tem faces planas, ele tem arestas, ele tem vértices, tá? E o corpo redondo, ele não tem faces planas, porque ele é circular, ele é redondo. Mas vocês é que vão colocar aí. Se vocês derem uma olhadinha lá na apostila número 1, tem essa resposta aí, tá? Bem fácil. Bom, no 3 é aquilo que a gente já estudou, também na apostila 1.
Olha, todo o poliedro tem faces, arestas e vértices. Observe este paralelepípedo e, com os colegas, identifique as faces, as arestas e os vértices. Depois, cada um completa a frase abaixo em seu livro. Bom, nós não estamos na classe e não estamos em grupo, então cada um vai fazer o seu, tá? Aqui do lado, nós temos o paralelepípedo. Ó, já expliquei para vocês lá na apostila número 1, tá? Sobre aresta, face e vértice. Quem tiver dúvida, por favor, assista ao vídeo da semana passada, que está tudo explicadinho lá, tá? Então, vamos lá. A face, como eu já expliquei para vocês, está aqui, tá? Isso daqui também é uma face, tá? O vértice é o cantinho, o biquinho da figura, aqui, ó, bem aqui no cantinho, nós temos os vértices, e são vários vértices, não é só um, não, tem vários cantinhos aqui. E a dobrinha da figura são as arestas, tá? Então, a gente já estudou isso na apostila número 1. Quem tiver dúvida, dá uma voltadinha lá nos vídeos da semana passada e dá uma voltadinha lá na apostila. Então, vamos lá. Esse é um paralelepípedo, tá? O paralelepípedo, ele tem quantas faces? Aí você vai pensar, eu não vou falar. Você vai pensar e vai colocar aqui quantas faces ele tem, quantas arestas e quantos vértices, tá? Nós temos um quadro lá na apostila número 1 que tem essas respostas aí, tá? Vai lá, dá uma olhadinha, olha o vídeo de novo, tá, gente? Não tenha preguicinha de procurar, não tenha preguiça de assistir às aulas, tá? É importante, gente. 4. Complete com a letra do sólido geométrico correspondente. Então, nós temos aqui, letra A, nós temos esse sólido. Letra B, nós temos este. Letra C, letra D e letra E. É um poliedro e tem mais do que 5 faces. Qual letra que é? Letra A, B, C ou D ou E. É um poliedro e tem mais de 5 faces. Qual sólido geométrico é? A, B, C, D ou E? Eu não vou falar não, vocês vão olhar aí na figura, tá? B. Tem um vértice em que se encontram 4 arestas. E aí? Tem um vértice em que se encontram 4 arestas. Qual desses é? Qual desses? Ele tem um vértice só, e nesse vértice se encontram 4 arestas de uma vez só. Qual será que é? Qual letra que é? Pensa, gente, usa a cuca. Página 35. Principais poliedros. Entre os poliedros destacam-se os prismas e as pirâmides. Olha aqui. Esse na mão do menino aqui, ou da menina, não sei se essa mão é de adulto ou de criança. Esse poliedro aí é um prisma, tá? É um prisma triangular, tá? Então, vamos lá. Prismas e suas bases. Atividade oral em grupo, mas a gente não tá em grupo, então nós vamos fazer cada um a sua atividade. Analise com atenção os desenhos dos prismas abaixo e o objeto que tem a forma parecida com a deles. Converse com os colegas sobre as características dos prismas, como são as faces deles, quais faces são chamadas de bases, etc. Depois, complete o nome destes prismas. Então, nós temos aqui o primeiro prisma, tá? Prisma
Aqui em cima, ó, nós temos base, uma base aqui e a outra base aqui, tá? Esse prisma aí é o mesmo que está aqui na mão dessa pessoa, tá? E esse prisma aí é um prisma de base o quê? Aí você vai escrever aqui embaixo do prisma, prisma de base, que figura que é essa aqui? Triangular. Então, é um prisma de base triangular, tá? Só esse que eu vou falar, tá, gente? Os outros eu não vou falar, não. Aí tem uma figura aqui que tá muito clarinha, mas aí no livro de vocês dá para vocês verem muito bem, tá? Esse é um prisma também. Ele tem uma base em cima e uma base embaixo. E é uma figura geométrica de 5 lados. Então, ele é um prisma de base. Tá coçando para falar, mas eu não vou falar. Vamos lá. Aqui, né, tá falando criança segurando uma caixa de forma de prisma de base triangular, que é essa figura aqui. Aqui, ó, prisma de base, nós temos aqui, ó, em cima base e aqui embaixo outra base. Esse prisma é de base o quê? Vocês vão escrever um nome aqui, tá? Esse é um paralelepípedo. A base dele, ele é um prisma de base o quê? E o cubo, né? O cubo também. Nós temos aqui base, tá? E ele também é um prisma. Professora, mas ele não é um cubo? É um cubo. E o cubo é um prisma, tá? O prisma, ele tem faces o quê? Qual é o formato da face desse prisma aí, que é o cubo? Prisma que tem todas as faces, o quê? Não posso falar. E aqui embaixo vocês têm o nome, né? Cubo, paralelepípedo. Esse daqui é prisma mesmo. Esse também é um prisma. Prisma de base. Esse daqui tem 5 lados. É um prisma de base. Pirâmide e sua base. Faça com as pirâmides o mesmo procedimento, os mesmos procedimentos feitos com os prismas na atividade anterior. Então, aqui do lado nós temos as fotos, né, das pirâmides aí do Egito, que a gente também já estudou na parte de história, tá? E aqui embaixo, vocês têm as pirâmides. Aqui tá muito clarinho, mas no livro de vocês, vejam o vídeo seguindo o livro de vocês, junto com o livro, tá? E aqui nós temos uma pirâmide e a base dela, aqui embaixo, a base é o quê? Pirâmide de base, não vou falar. Aqui no meio nós temos uma outra pirâmide. A base dessa pirâmide também é uma figura geométrica, é uma base que eu não vou falar o nome. E aqui uma outra pirâmide também de base. Aí embaixo nós temos aqui, aqui não dá para vocês verem, porque tá muito clarinho, mas no livro dá. Essa pirâmide tem uma base que é uma figura de 5 lados. Como é o nome? Ai, tá coçando a minha boquinha para falar, mas eu não vou falar. Aí, aqui, atividade oral em dupla. Como a gente não tá em dupla, cada um vai fazer o seu, tá? Troquem ideias sobre as características dos prismas e das pirâmides. Depois escreva pelo menos 2 diferenças entre um prisma e uma pirâmide, tá? 2 diferenças entre o prisma e as pirâmides. E aí, hein, gente? Para usar a cuca agora, hein?
pensar. Duas diferenças, vocês vão escrever aí. Página 36. Na página 36 também é bem gostoso de fazer. Vamos lá. Explorar e descobrir. Regularidade nos prismas e nas pirâmides. Observe estes prismas e essas pirâmides e complete o quadro para constatar uma importante regularidade que envolve o número de vértices aqui, ó, entre parênteses com a letrinha V, o número de faces, com a letra F, e o número de arestas, com a letra A, em todos os prismas e em todas as pirâmides. Essa regularidade é conhecida por relação de Euler. Lê-se Euler, ó. Escreve Euler, mas se lê Euler, tá? Então, relação de Euler. Vamos lá. Então, vamos ver. Aqui, nós temos aqui a pirâmide... Não, nós temos primeiro o cubo. O cubo, tá? Esse cubo, ele tem faces, arestas e vértices. Já expliquei isso para vocês. Lá no outro vídeo da semana passada e na apostila 1, a gente falou tudo sobre isso daí. Temos aqui uma pirâmide de base quadrada, temos aqui um prisma de base hexagonal, temos um prisma de base triangular e temos uma pirâmide de base triangular, tá? Aí aqui nós temos um quadro, ó. Nós temos um quadro aqui, ó, tá? E aqui nós temos o V, vou aumentar. Aqui nós temos a letrinha V, que significa vértice. O F, face, e o A, aresta. E aí, a gente já colocou aqui para vocês como é que vocês vão fazer. Presta bem atenção. O livro já fez aqui o cubo, tá? O cubo, ele tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas, tá? Aí, o livro somou todos esses números. 8 mais 6 dá 12, mais 2, que vai dar... Ah, o primeiro eles não colocaram... Ah, tá. Eles só querem que soma o vértice com a face e depois... Ah, entendi. Só a aresta somado com... Ah, tá. Entendi, porque são... Não, mas não são 2 cubos. Espera um pouquinho. 8 mais 6 igual a 12. Aqui, no cosado, aqui no livro, tá faltando um negócio aqui. Não tá... 8 vértices mais 6 faces igual a 12, tá? Mais 2, que 2? Não é 2. Não é 2. É 12. Ué. Por que mais 2? Ah, tá, porque são... Tá, porque é tudo em dobro. Porque é um lado e o outro lado. Entendi. Entendi. É tudo mais 2. Porque são os dois lados da figura.
tá? Pera, deixa eu fechar a porta aqui. Só um minutinho. Então, tá. É porque é um lado da figura e o outro lado. É sempre mais 2. Então, aqui vocês sempre vão colocar aqui mais 2. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, aqui a pirâmide de base quadrada, que é essa figura aqui. Pirâmide de base quadrada, tá? Aí, vocês vão colocar aqui, quantos vértices tem essa pirâmide de base quadrada? Ela tem 5 vértices, aí vocês vão colocar os 5 aqui embaixo do vértice. 5 vértices. Quantas faces tem essa pirâmide? 5 faces, vocês vão colocar os 5 aqui. Depois, quantas arestas? 8 arestas, aí vocês vão colocar o 8 aqui. Depois, vocês vão somar os 5 do vértice, mais os 5 das faces, certo? E vão colocar aqui os 5 do vértice, mais os 5 das faces. E vão colocar aqui o número de arestas, que é 8 mais 2, tá? Porque é os dois lados da pirâmide. Sempre vai ser mais 2 aí, no final. Então, vocês sempre vão colocar o número de vértices da figura, o número de faces, o número de arestas. Aí, vocês vão somar aqui o número de vértice mais o número de faces. Depois, vocês vão colocar aqui o número de arestas mais 2. Sempre vai ser mais 2, tá bom? Mas não precisa colocar o resultado. É só colocar os números aí no quadro, tá, gente? Não é para colocar resultado nenhum. É só para colocar os números aí no quadro. Número de vértices, vou repetir. Número de vértices, número de faces, número de arestas. Depois, vocês vão pegar. Vão colocar aqui o número do vértices, mais o número da faces, mais o número de arestas, mais 2. Sempre vai ser mais 2 aqui no final, tá? E assim, vocês vão completar o quadro todinho, até a pirâmide de base triangular. Tá legal? Beleza. Observe a relação entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas nesses sólidos geométricos, e complete a soma do número de vértices com o número de faces é igual à soma do número de arestas. Olha que interessante. Muito interessante isso. Olha só, vou falar aqui para vocês, quer ver? Da figura aqui, ó. Vou pegar essa daqui mesmo, ó. Aqui. Vou pegar essa daqui mesmo, que já tá pronta aqui no livro. Não precisa fazer isso. É só para vocês saberem que isso existe, tá? Então, olha só. Número de vértices mais o número de faces. 8 mais 6, quanto que vai dar? Quanto vai dar? 8 mais 6, 14, tá? 14. Muito bem. Mais o número de arestas. Cadê? Tá aqui. Mais o número de arestas. 14 mais 12, quanto vai dar? 14 mais 12 vai dar 26. 26.
26 é igual ao total é igual à soma do número de arestas com 2. Entendi. Aqui, ó, é difícil de entender, mas dá para entender sim. A soma dos vértices mais as faces. Então, 8 mais 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, tá? Ó, vértice com face dá 14. Não precisa fazer essa conta, é só para você saber que existe. Vértice somado com face dá 14. Agora, se você somar o número de arestas com mais o número 2, também dá 14. Ó, 12 mais 2, 14. Tá? Se você colocar aqui, por exemplo, aqui na pirâmide de base quadrada, tá? Aqui vai ser número de vértices, vai ser 5 mais 5, que vai dar 10. 5 mais 5, 10. Não precisa colocar o resultado. Eu só tô mostrando para vocês que existe isso. 5 mais 5 dá 10. O número de arestas é 12. 12, ó. O número de arestas é 8. Ô, gente. O número de... Eu tô olhando lá em cima. Tô olhando na outra lá. O número de arestas da pirâmide de base quadrada é 8. 8 arestas. Mais 2 vai dar quanto? 10. O mesmo que deu aqui. Vértice mais face. 5 mais 5, 10. 8 mais 2, 10. Não precisa fazer essas contas. É só para vocês saberem que isso existe. Tudo bem? Desafio. Roberto montou um prisma que tem 16 vértices e 10 faces. Paula montou uma pirâmide que tem 7 vértices e 12 arestas. Quantas arestas tem o prisma que Roberto montou? Muito interessante esse desafio. Quantas arestas? Quantas faces tem a pirâmide que a Paula montou? Que nome se dá à pirâmide que Paula montou? Gostei, hein? Desafio. Muito bom. Tá? Pensem, use a cabeça porque dá para vocês pensarem sim e fazerem. Página 37. Sólidos geométricos e suas planificações. Agora legal, a gente também viu isso na apostila lá. A figura montada e a figura aberta. A gente até montou 3 figuras. A gente pegou as planificações, recortamos e montamos. Vamos lá. Para essa atividade, você vai precisar de uma caixa de creme dental, uma caixa de pasta de dente. Responda, essa caixa lembra a forma de qual sólido geométrico? Qual sólido geométrico uma caixa de pasta de dente lembra? Como é o nome? Eu não vou falar, não. Mas vamos lá. Quando desmontamos quando desmontamos a casca, que gozado, né? Parece que a gente tá tirando a casca, assim. Quando desmontamos a casca, entre aspas, né? De um sólido geométrico, dizemos que foi feita a planificação do sólido geométrico, ou que ele foi planificado. Observe a sequência de figuras que indica a planificação da caixa e desmonte-a com cuidado. Olha só, nós temos aqui, ó, a caixa montada. Agora, nós vamos começar a tirar as cascas. Vamos começar a desmontar. Ó, tá desmontando aqui. E aqui ela já está toda desmontada. Então, aqui, ó, é a planificação
a planificação, tá plano, tá desmontado. É a planificação deste sólido geométrico aqui, tá? Cole a caixa desmontada em uma folha de papel sulfite e responda: as partes que compõem a planificação da caixa lembram a forma de quais regiões planas? Não precisa vocês fazerem isso, é só vocês olharem aqui, tá? A caixa está desmontada. Cada parte aqui da caixa, ela lembra qual região plana? Que figura ela lembra? Que figura plana ela lembra? Isso daqui são o quê? Retângulos, tá? Então, as partes representam ou lembram que forma de quais regiões planas? Região retangular ou retângulos, né? Quando fazemos o caminho inverso, dizemos que foi feita a montagem do sólido geométrico, ou que ele foi montado. Lembra quando a gente recortou lá na apostila? Nós recortamos a planificação e fizemos a montagem do sólido. Observe a sequência de figuras que indica a montagem de outra caixa e responda: essa caixa lembra a forma de qual sólido geométrico? Esta caixa está desmontada. Aqui é a planificação. Ela está desmontada. Aqui ela está sendo montada. E aqui já está totalmente montada. Que sólido geométrico é esse? Qual é o nome desse sólido geométrico? Vocês vão escrever o nome aqui. Gente, fácil, hein? Fácil. Muito fácil. Página 38, bem legal de fazer também. Olha só. Observe as imagens e ligue cada sólido geométrico à planificação dele. Então, aqui, nós estamos com tudo montado aqui em cima. Tudo montado. E aqui embaixo está desmontado. Está desmontado. Qual planificação está representando este sólido geométrico? Esta planificação, esta ou esta. Aí você vai ligar o sólido montado à planificação dele, tá? Vocês vão olhar este, qual planificação que é, e vão ligar. E vão olhar este, qual planificação que é, e vão ligar. Muito fácil. Escreva o nome do sólido geométrico que pode ser montado com cada planificação. Que dá para a gente montar? Que sólido geométrico dá para a gente montar com essa planificação aqui? Vocês vão escrever o nome aqui embaixo. Que sólido que dá para a gente montar com isso daqui? Ai, gente, fácil, hein? Muito fácil. E a letra B? Que sólido geométrico que dá para montar com essa planificação? Letra C. Letra C fica tão bonito montado. E aqui a letra D? O que dá para montar com essa planificação? Todos esses a gente já estudou na apostila número 1. E esse, hein, gente? Um corpo redondo em volta, aí em cima tem o círculo, embaixo tem outro círculo. Qual é o nome desse sólido geométrico? E esse daqui? E esse daqui? Como chama? Ai, muito legal. Esse daqui é muito legal também, fica bem legal montado. Como chama? Vamos lá. Desafio esse último aí, hein, gente? Muito legal. Bom, saindo dos sólidos geométricos, vamos para as regiões planas. Região plana é uma parte do plano. Plano
planinho, em cima da mesa, lisinho. É uma parte do plano. Veja Marina recortando peças que lembram regiões planas triangulares. Quando planificamos alguns sólidos geométricos, também podemos obter regiões planas. Vimos lá já na planificação, né? Olha só. Olha aqui, ó. Ela tá recortando, ó. Regiões planas. Ela recortou aqui, ó. Um triângulo, que é uma região triangular, né? Tá recortando outro ali. Então, vamos lá. Observe. Aqui. Este sólido geométrico é um paralelepípedo. Aqui é a planificação dele, tá? Olha só. As regiões planas, ó. Retângulo, 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 retângulo. Todas as regiões retangulares. Ó lá, região plana retangular. Tá? Que eu acabei de falar para vocês. Então, aqui, ó, o sólido montado, a planificação e qual é a região dessa planificação. Região plana retangular. Porque é formada de retângulos. Tá? Vamos lá. Observe essas regiões planas e escreva o nome de cada uma delas de acordo com a forma. Então, olha só. Esse aqui, ó. Isso aqui é o quê? É um quadrado. Mas eu quero que vocês escrevam região quadrada. Professora, tem que reescrever região? Sim, porque aqui, ó, no livro tá pedindo: observe estas regiões planas e escreva o nome de cada uma delas de acordo com a forma. Então, região quadrada, região triangular, região circular, região, e agora? 6 lados. Região, 5 lados. Como chama? Atividade oral, em grupo, toda a turma, tal. Descubram objetos da sala de aula que dão ideia a regiões planas. Aí, faça do seu jeito. Desenhe e pinte no caderno 2 regiões circulares, círculos, de tamanhos e cores diferentes. Depois veja como os colegas fizeram. Ah, isso aqui também. Vamos para a página. Não, paramos aqui, professora. Acabou. Acabou na página 38, pro. Acabou. Não, 38 não, 39. Acabou na 39, tá? Então, vocês vão aqui fazer isso. Os círculos no caderno de cores diferentes. Gente, não é para fazer aqueles círculo tudo assim, engrunhado, tudo. É para fazer um círculo bonitinho, tá? É para fazer um círculo bonitinho, não é para fazer um círculo tudo caindo assim aos pedaços, tá? Então, é isso, pessoal. Aqui a gente termina a nossa parte dessa semana, tá? Nas regiões planas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, me chama. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha na apostila número 1 do Aprendi Brasil, que a gente estava estudando sobre isso. E veja também o vídeo da semana passada, que eu também expliquei sobre isso. Ok, pessoal? Não tenha preguicinha de ver vídeo, tá, gente? É importantíssimo assistir o vídeo. Beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau.